Queria chamar o Luizinho aqui à frente. Eu acho que a Fernanda já apresentou ele ontem. O Luizinho é pastor auxiliar daqui da igreja, pastor responsável pelos jovens e adolescentes. Vai estar mais uma vez, cuidado para não cair, viu? Está mais uma vez pregando a palavra do Senhor nessa última noite. Como a gente acabou de cantar, é impossível ouvir a minha voz e dizer não. Que a gente esteja atento ao que o Senhor tem a falar a nós através de Luizinho. Quero orar por ele, pela vida dele, pela mensagem. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse momento que a gente tem aqui na Tua casa para ouvir a Tua voz. Abre o nosso coração, para que a gente entenda que é impossível ouvir a Tua voz e ainda assim dizer não. É impossível quando a Tua graça nos alcança, a gente fugir do Senhor. Que o Senhor opere e aplique a Tua palavra aos nossos corações através da mensagem que será pregada agora. Que o Senhor continue abençoando a vida, o ministério de Luizinho, e que o Senhor use nesse momento a pregar a palavra, edificar as nossas vidas, e que Teu Santo Espírito aplique, conforme a Tua vontade, a palavra em cada coração. Que a gente possa estar atento à Tua voz, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Boa noite, pessoal. Foi melhor do que ontem, mas pior do que a segunda vez de ontem, que foi melhor do que essa. A gente pode fazer melhor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Foi muito melhor. Gostei da firmeza. Não é isso? É isso aí. Eu quero contar uma história para vocês. Seguindo a linha do que a gente tem feito até aqui, né? Vocês ouviram a mensagem de Denilson no primeiro dia sobre a vida de Daniel. Ontem falamos um pouco sobre José. E hoje eu queria falar um pouco sobre os amigos de Daniel. Embora tenham seus nomes hebraicos, mas são muito mais conhecidos pelos nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, tem uma coisa em comum dessa galera. É uma turma de igreja que deu testemunho longe da igreja. Não estava no meio do seu povo, mas não deixava de ser povo de Deus, e sabendo quem eram, o que eram em Deus, agiam em conformidade com aquilo que eram em Deus, onde quer que estivessem. Isso é massa nessas histórias, porque nos ensina sobre a nossa conduta. A gente não está na igreja o tempo todo. A gente não está no meio do pessoal da igreja o tempo todo. E como é que a gente é? Como é que a gente se comporta quando a gente não está no meio do pessoal da igreja? O que é que a gente está disposto a fazer ou a aceitar para se enturmar, para se misturar? Será que a gente está tomando a forma desse mundo? Ou estamos inconformados com esse mundo e conformados com Cristo? Essa é a trajetória, né, que o John Stott escreve brilhantemente no seu livro Discípulo Radical. O inconformismo com o mundo e a conformidade com Cristo fazendo de nós discípulos radicais nesse mundo. Isso é massa. E lá na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3, conta a história que Nabucodonosor levantou uma imagem de ouro. No verso 1 do capítulo 3 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos,
nações e línguas. Que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Até aqui, por enquanto. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa aplicar a sua palavra em nossas orações, que Ele possa nos dar compreensão daquilo que Ele tem revelado para nós através da sua palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus falada. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê as Escrituras para a igreja, com a igreja, é Deus falando aos nossos corações. Então que nós possamos ouvi-lo. Nós possamos dar ouvidos ao Senhor e ser moldado pelo agir do Espírito Santo através da sua palavra em nossas vidas. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor possa nos ensinar na tua palavra, para que nós possamos aprender a obedecer e sermos mais parecidos com Cristo, mais conformados com Cristo e menos conformados com esse mundo, mais inconformados com os valores desse tempo, dessa geração perdida e pervertida na qual nós andamos todos os dias. Mas queremos ser um contraste no meio desse povo. Queremos contrastar a cultura dominante do presente século e revelar aquilo que somos no Senhor, vivendo no Senhor, crendo que somos inteiramente do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que a Tua palavra faça sentido em nossas vidas e que o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas importantes sobre esse texto aqui para a gente. Sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego ali diante de Nabucodonosor. É curioso porque a gente não vê Daniel ser citado nessa história. Mas a gente vê os amigos de Daniel sendo citados nessa história. E lembremos que eles eram chefes das províncias. Eles tinham um cargo importante no reino por tudo aquilo que é a sua trajetória, e Deus havia conduzido então a sua trajetória, como sendo jovens, dotados de inteligência, de sabedoria. Nós vemos isso nos primeiros capítulos de Daniel, como Deus agiu através deles, como eles se tornaram mais sábios, mais robustos, até bem alimentados, não se contaminando com as iguarias do rei, não dando o primeiro passo, não deixando aculturar-se por meio daquela geração, mas fazendo valer aquilo que eles eram. Não, se eu sou de Deus, eu não dou nem um passo na direção do pecado. E aqui Sadraque, Mesaque e Abednego são confrontados com uma realidade hostil, e essa realidade é tão nossa. Eles são colocados diante dos deuses desse mundo. No caso aqui da estátua que Nabucodonosor levantou. A gente não tem tantas informações sobre a estátua. O que era de fato. Algumas pessoas atribuem que era a estátua do próprio Nabucodonosor. Outros que era a estátua do rei, ou do deus Nebo, que era um deus ao qual inclusive dá origem ao nome de Nabucodonosor. Mas, independente de que Deus era a estátua, se da própria figura do rei, ou de algum Deus a quem aquela nação, aquele povo idólatra cultuava, o fato é que todos deveriam estar diante da presença daquela estátua. E na hora que aquela orquestra toda, e é citado aqui instrumentos, na hora que tudo aquilo ali tocasse, todo mundo tinha que abaixar. Estava arriscada a sua posição, estava arriscada a sua conduta como servo do rei. Mas mais do que isso, estava arriscada a sua própria vida. Porque seriam imediatamente, diz a palavra, imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. Imagine só vocês ocupando uma posição tão sonhada, tão destacada, tão importante no meio da sociedade, conquistando talvez o status de fazer parte de um grupo seleto da escola, da faculdade, do trabalho. E agora, o nosso senhor terreno, a quem nós servimos na escola, no nosso trabalho, um professor querido,
um chefe ou alguém que está ali conduzindo nosso encarreiramento cultural ou profissional, alguém vai dizer assim: olha, você precisa só de uma coisinha hoje, porque a gente vai fazer aqui um culto aos deuses desse mundo. Mas é curioso, porque você pode dizer: ah, não, mas isso não acontece nos dias de hoje. Não tem nenhuma estátua levantada. Ah, será que não tem? Será que não tem no nosso coração? Será que nós não temos levantado em nosso coração ídolos segundo os valores dessa geração? E somos convidados por essa geração a nos prostrar diante deles? Quantos professores dos nossos colégios ou faculdades já não nos induziram a pensar ou absorver uma ciência que é contrária à palavra do Senhor, e a gente, poxa, mas é só uma prostração, só uma baixadinha na hora que toca isso aí. Então eu aceito, eu absorvo. O meu culto a Deus fica comprometido, eu não contrasto com os valores dessa geração, mas eu simplesmente absorvo. Quantas vezes nossos grupos de amigos não nos convidam a pecar contra a verdade do Senhor, e nós então, mas é só um pecadinho. E a gente vai dar só uma baixadinha quando tocar os instrumentos. E a gente considera isso uma besteirinha para fazer, para manter a nossa posição, os nossos relacionamentos. O nosso compromisso com Deus é, muitas vezes, deixado de lado, quando o nosso compromisso com o mundo e com essa geração se torna mais forte, parece ter uma liga mais consistente do que a nossa relação com Deus. E aí tudo fica comprometido. A verdade de Deus fica comprometida. Há um personagem na Bíblia, no qual eu queria que nós pudéssemos fundamentar um pouco daquilo que talvez tenha norteado ou fundamentado também o pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. É porque, sabe qual era a diferença de Sadraque, Mesaque e Abednego? Dos amigos de Daniel e seus amigos ali, no meio daquela geração? Eles andavam com Deus. Eles contrastavam a sua geração, porque eles consideravam andar com Deus como algo precioso. E por isso fala tanto aos nossos corações hoje em dia, porque é tão difícil andar com Deus hoje. É fácil vir para a igreja. É fácil participar de programação de igreja. Difícil é andar com Deus. Porque andar com Deus não é um relacionamento dominical, mas importa aquilo que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Porque andar com Deus é um compromisso da minha vida inteira. E aí tem um personagem interessante, que fala muito aos nossos corações acerca do que é andar com Deus, e eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia agora, lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis. E nós vamos começar a aprofundar na ideia do que é ser um contraste religioso em meio a um mundo tão perverso e tão dotado de tantas espiritualidades. Porque ser um contraste religioso nesse mundo não é simplesmente abraçar a ideia de espiritualidade que qualquer vento de doutrina serve, qualquer Deus serve. Desde que alguém creia em alguma coisa, já é suficiente. O nosso mundo está cheio de agnósticos. A gente acredita na força superior, mas não sabe definir o que é aquilo. Está cheio de idólatras, que acredita que tudo serve, tudo é santo, tudo é intermediário. Mas estão carentes de gente que anda com Deus e crê na sua verdade revelada, na sua palavra. Gênesis capítulo 5, dos versos 21 ao verso 24. Nós temos um trecho aqui, uma perícope enorme, cheia de uma genealogia, gente gerando gente o tempo todo ali. E então no capítulo 20, ou no capítulo 5, verso 21, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Perceba que no meio desse
calhamaço de genealogia, gente gerando gente, vivendo tanto tempo, e gerando mais gente, vai gerar outro, o rei fulano, que vive tanto tempo, e tem um filho, e aí passa mais tanto tempo, depois... Ele faz uma pausa aqui interessante para falar sobre algumas coisas de Enoque. Destacar Enoque, contrastar Enoque no meio dessa genealogia. Enoque andou com Deus. Enoque era a 7ª geração de Adão, e ele interrompe essa sequência de genealogia descrita aqui, nasceu, teve tal filho, e filhos e filhas, e morreu. Enoque andou com Deus. O que isso quer dizer, andar com Deus? O que isso fala ao meu coração? Enoque andou com Deus. O Evangelho de Jesus, a Bíblia que vocês têm nas mãos, ou no celular, ou no iPad, no tablet, em qualquer lugar, mas a Bíblia que você tem acesso, a palavra de Deus revelada, é o maior tesouro dado a vocês, que vocês vão encontrar. Não é o concurso público que vocês sonham, não é a profissão que vocês sonham exercer, não é o casamento que vocês planejam, nada disso se compara ao poder de Deus para a salvação. Nada disso se compara ao Evangelho. A mensagem acima de todas as mensagens, o conhecimento acima de todo conhecimento. Mas hoje se faz necessário que a igreja continue a reunir-se em torno desse Evangelho. Que a igreja continue a revelar, a manifestar o seu compromisso com o Deus desse Evangelho. Em meio a tantos jovens e adolescentes que se dizem desigrejados, ou tantos outros que igrejados não têm nenhum compromisso com a igreja, que não são capazes de amar aquilo que Cristo amou e por quem Cristo morreu. Deus tem levantado uma geração, em meio a tantos outros que têm reduzido o Evangelho de Cristo, para adaptar-se ao mundo carnal. Mas Deus tem levantado os seus remanescentes no meio da igreja, crentes fiéis, adolescentes comprometidos com o Senhor. Nós vemos esse congresso acontecendo porque adolescentes comprometidos com o Senhor têm sido levantados para fazer o que a palavra de Deus chegue a tantos outros. E Deus vai continuar levantando em meio a homens e mulheres que têm buscado reduzir o Evangelho a uma conformidade com uma própria ideia de Deus, tornando Deus nanico, pequeno, formando uma igreja pequena, formando um pensamento sobre aquilo que Deus é, tão minúsculo, tão mais conformados com aquilo que eu desejo, que eu espero, do que com aquilo que Deus é de fato. E então, estes homens utilizam das formas mais variadas possíveis para tornar aquilo agradável ao mundo, não chocante ao mundo, não contrastante ao mundo, mas adaptado ao mundo para se fazer amado pelo mundo. Quando Deus e a palavra de Deus diz que não é possível, ou você vai agradar ao mundo, ou vai agradar a Deus, porque agradar a Deus e amar ao Senhor é contrastar com os valores dessa geração. É não se adaptar à cultura dessa geração. É não querer criar raízes nesse mundo, mas viver como peregrinos, certos de que esse não é o nosso lar, mas nós estamos indo para casa. Enquanto estivermos vivos, estamos indo para casa. O homem carnal está endurecido com o Evangelho. Ele não consegue compreender o seu sabor, ele não consegue compreender o seu poder, ele não consegue entender a proclamação do Evangelho ao seu coração, como o único meio para a sua salvação. Uma igreja que não anda com Deus, ela torna o homem ainda mais endurecido para a verdade, ela deforma o corpo de Cristo, ela não tem compromisso, senão com um ajuntamento de homens carnais. Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém, andou com Deus, depois que gerou Matusalém, viveu mais 300 anos, e teve filhos e filhas.
24, verso 24, capítulo 5, vai dizer: andou Enoque com Deus e já não era, porque o Senhor tomou para si. Um mundo sem Deus não tem compromisso com Deus da verdade. Mas o que nos faz andar com Deus, e esse é um compromisso que eu queria que vocês pudessem lembrar, levar no bolso para praticar, para aplicar ao coração, para viver. Mas primeiro vocês precisam entender que andar com Deus só é possível se formos transformados pelo poder do Evangelho. Nós não podemos andar com Deus pela nossa própria vontade. O nosso coração, ele é inclinado para o pecado. Ele foi corrompido por causa do pecado. Tanto que todas as boas obras, toda a história, ela é manchada por causa do pecado do homem. Até aquilo que a humanidade produz de bom, a gente tem o poder de contaminar com o pecado. A própria igreja, como nós comprometemos a pureza da igreja, por causa dos nossos próprios pecados, através dos nossos próprios pecados. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todo ímpio, e mesmo crente carnal, ele vive nesse mundo sem Deus, sem perspectiva de Deus, sem compromisso com o Senhor. Mas andar com Deus, isso pressupõe uma reconciliação do indivíduo com o seu Criador. O nosso processo, progresso de salvação, de santificação, ela envolve, ela pressupõe uma reconciliação. Havia inimizade, e Deus agora nos reconciliou. Estávamos em pecado, e Ele nos amou primeiro. E Ele enviou o Seu Filho. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, escreve Paulo, aos Efésios, capítulo 2. Para que ninguém se glorie. Porque foi Deus que fez tudo por nós. Ele vem até o nosso encontro. Ele vem até esse mundo. Ele tabernacula, ele arma uma tenda, ele habita no meio do seu povo. Então ele revela a verdade. Ele que é a luz dos homens, ilumina o coração do homem, fazendo dissipar toda a treva. O poder do Evangelho nos constrange, nos envergonha, porque a podridão das nossas obras contrasta com esse poder, e então, à medida que nós vamos sendo lavados, mais nós vamos sendo envergonhados pelos nossos maus atos, mais nós vamos sendo inclinados a deixar essas coisas, deixar essa vida, e não andar mais segundo o curso desse mundo, e não nos deixar moldar mais por essa geração, e não nos comprometer mais com um povo que não tem o Senhor para andar com Ele. Porque andar com Deus é a alegria do salmista: ainda que eu ande no vale escuro, como a sombra da morte, Tu estás comigo. Andar com Deus pressupõe o entendimento de que, mesmo nos dias difíceis, nos dias maus, Deus está conosco. E essa é a grande diferença, o grande contraste com relação a essa geração. Não é que nós não vamos ter dias maus, nós vamos ter dias maus, igual a qualquer um. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por sofrimentos, por perdas, por ganhos também, por alegrias. Igual a qualquer um. O sol nasce para o justo e para o ímpio. Nós vamos todos para a mesma sepultura, o sábio, o ignorante, como diz então o autor de Provérbios, Eclesiastes. Mas o que nós temos de diferente é a certeza que nós não nascemos tão somente para essa vida. É a esperança de que andamos com Deus. É muito mais difícil passar por dias maus sem Deus, sem a perspectiva da soberania de Deus, conduzindo todas as coisas, fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. É tão mais difícil sofrer perdas sem compreender que as perdas, na verdade, quebram as correntes que prendem o nosso coração a esse mundo e nos fazem mais desejosos do céu. Já perceberam isso? Quanto mais a gente vai se enraizando, quanto mais a gente vai levantando o ídolo do nosso coração, Deus tira, e a gente faz: Senhor, me leva. Senhor, me leva. Aquilo que nos prendia a esse mundo foi quebrado. A gente começa a desejar o céu, como deveríamos desejar todos os dias, mais do que essa vida.
Sem isso, sem as perdas, sem os dias maus, sabe o que acontece? Não, Senhor, não volta agora não, deixa eu casar, deixa eu passar na faculdade. Ou Senhor, não volta agora não, deixa eu alcançar isso, deixa eu viajar não sei para onde, né? Aí Deus vai lá e pum. Ai, Senhor, me leva. Cheio de lágrimas nos olhos. Deus vai sempre conduzir a nossa vida para o alvo que está diante de nós, Cristo. E a vida eterna, a esperança da vida eterna nos céus. Enquanto os outros viviam para si e para o mundo, Enoque considerou algo mais excelente. Enoque vivia para Deus. Enoque andava com Deus. George Whitefield, um importante pregador, ele, inglês, pregou da Inglaterra, pregou nos Estados Unidos, junto com Jonathan Edwards, durante o grande despertamento americano, e eles pregavam, eles eram evangelistas, pregando para muitas gerações. Whitefield, ele fala sobre esse texto de Enoque, ele vai dizer o seguinte: quando somos justificados pela fé em Cristo, então, e somente então, é que temos paz com Deus, e consequentemente, só a partir daí, é que podemos dizer que andamos com Ele. Andar com uma pessoa, disse Whitefield, andar com uma pessoa é um sinal e uma prova de que temos relacionamento com essa pessoa. Percebe como isso é profundo? Andar com Deus pressupõe que nós temos um relacionamento com Deus. Mas como nós podemos dizer que andamos com Deus se não nos relacionamos com Deus? E como é que a gente se relaciona com Deus? Eu saio na rua e Deus está ali comigo. De fato está. Mas a nossa relação com Ele envolve um compromisso com os meios de graça, com oração. A gente muitas vezes é capaz de medir a nossa maturidade espiritual pelo tempo que nós gastamos em oração. E aí nós percebemos como a nossa maturidade espiritual é como de uma criancinha de meses de idade, porque nós não oramos. A não ser que passemos por dificuldade. E aí, que bom que surgem as dificuldades para fazer a gente orar, para fazer a gente voltar para Deus, para ter compromisso com Ele, para você chegar com a sua palavra, com sede, com vontade, com fome, de ser alimentado por ela, de ser sustentado por ela. Mas andar com Deus não só pressupõe que fomos transformados pelo poder do Evangelho, mas é algo que acontece através do poder do Evangelho. É como o poder do Evangelho nos impulsiona a sermos amigos de Deus. Por isso, nós temos claramente a Bíblia falando no verso 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. Implica em ter Deus do seu lado, estar debaixo do seu olhar, da sua autoridade, da sua palavra, viver uma vida de comunhão, de respeito e reverência às suas ordenanças, à sua palavra. Cristo vai falar sobre isso. Sabe como vocês vão dizer que me amam? Obedecendo aos meus mandamentos. Sabe como vocês vão contrastar essa geração perversa, que adora todo tipo de ídolo, desde um time de futebol, até um namorado ou namorada, adorando a Deus e andando com Ele. Fazer da palavra de Deus nosso costume, fazer da sua glória e honra a motivação de nossas ações, submeter os nossos sonhos e os nossos planos a essa adoração, a esse compromisso. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo. E se o Senhor não quiser, o meu coração vai estar contente em estar no centro da vontade do Senhor. Será que somos capazes de fato viver isso? É mais fácil falar do que viver. Quando os nossos planos são frustrados, quando os nossos sonhos são desfeitos, é difícil a gente querer andar com Deus. Porque, na verdade, o que a gente quer é um Deus que satisfaça aos meus planos, aos meus sonhos, que abençoe tudo que eu desejo. Senhor, olha, eu quero isso, 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 isso. Eu tomo posse dessa promessa. Misericórdia, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Enoque andava com Deus quando gerou Matusalém, diz a palavra do Senhor. E Enoque andava com Deus quando foi arrebatado. Enoque andava com Deus durante toda a sua vida. É a verdade do Salmo 104, verso 33, quando o salmista escreve: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. A minha vida não é só domingo não, gente.
A minha vida é todo dia. A adoração ao Senhor, culto racional, é uma vida entregue diante do Senhor, dedicada ao Senhor, comprometida com o Senhor, contrastando com os deuses dessa geração. Porque importa mais amar a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Era a mensagem dos apóstolos. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Consciente de que Deus havia feito em sua vida, Enoque era capaz de poder ser trazido aqui como alguém que amava, que andava com o Senhor. Andar com Deus revela o caráter da nossa convivência. Andar com Deus revela a maneira como eu penso, como eu falo, como eu uso meu tempo livre, como eu dedico minha energia, minhas prioridades. Tudo isso vai refletir o quanto que eu ando ou não ando com Deus, ainda como deveria andar. Eu digo ainda porque há tempo de nós fazermos essa aliança, esse concerto em nossas vidas. Precisamos andar com Deus. A nossa adoração precisa ser um contraste ao modo como esse mundo adora os falsos deuses. O nosso relacionamento com o Senhor precisa ser um contraste pelo modo como esse mundo se relaciona com os seus senhores. Uma vez que Enoque não viveu como uma pessoa comum, ele também não morreu como uma pessoa comum. Pela fé, Enoque foi trasladado, diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 5, para não ver a morte. Não foi achado, porque o Senhor o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha que coisa maravilhosa. A vida de Enoque agradou a Deus. A sua vida agrada a Deus? O quanto que a sua vida agrada ao Senhor? O quanto que as suas prioridades agradam ao Senhor? O quanto que os seus planos são submetidos ao Senhor, de modo que você não fica de mimimi quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? O quanto que de fato nós andamos com Deus? Não cabe em nossas mentes distinguir o tamanho da graça que nós recebemos como mordomos das providências do Senhor. Cada um de nós somos chamados de sacerdotes reais, comprometidos em proclamar as virtudes daquele. Assim de Pedro escreve, nós somos uma nação santa com o propósito de proclamar, de revelar, de manifestar, de pregar, de viver as virtudes daquele que nos chamou das trevas, e nós estávamos em trevas, para a sua maravilhosa luz. É isso que Paulo diz aos Filipenses, quando diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tem que mudar, tem que contrastar, tem que ser diferente do que era. Natureza mudada implica num querer mudado, num desejo mudado, num sonho mudado, numa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta. Tem que ser diferente, tem que mudar também. São todos os crentes ao longo de toda a história, são todos testemunhas daquilo que o Senhor promoveu em suas vidas, e nos serve para que nós entendamos o quanto nós precisamos mudar e moldar-se andando com Deus, comprometidos com o Senhor. Cada um de nós, cada um dos que aqui estão reunidos, congregados, ou que estão nos acompanhando online, é convidado a engrossar essa nuvem de testemunhas, a fazer parte desse coro de testemunhas que andam com o Senhor, que revelam o caráter do Senhor, que manifestam a vontade do Senhor em suas vidas com contentamento. Há uma frase do John Piper, um teólogo importante no meio cristão hoje em dia, que ele diz que Deus é mais glorificado em nós. Eu acho profunda essa frase, chocante. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós temos contentamento nele. Contentamento é satisfação, suficiência. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós temos suficiência, Ele é suficiente para nós. Quanto mais nós não acrescentamos aos nossos corações outros
quereres, outros amantes, outros desejos, que competem com o Senhor em nosso coração, como falsos ídolos, conforme essa geração. Cada um de nós é convidado a engrossar essa nuvem de testemunha, chamados para viver como luzeiros, chamados para sair da escuridão e iluminar as trevas dos corações de uma geração perdida, que precisa encontrar em nós instrumentos capazes de falar das virtudes de Deus, do que é andar com Deus, da alegria de estar em Deus, do compromisso com o Senhor e com a igreja do Senhor. Somos chamados ao compromisso, cada um de vocês, igreja de Cristo, são chamados ao compromisso. Imagina se nós nos comprometermos mais com Deus. Imagina se cada um de vocês se comprometer mais com o Senhor. E de repente vocês contagiarem outras pessoas, se comprometerem mais com Deus, e elas contagiarem outras pessoas, se comprometerem mais com Deus. Que brilho o Evangelho não vai ter em nossas igrejas, em nossos lares, em nossos círculos de amizade. Quanto mais nós nos comprometemos com o Deus, da palavra de Deus. Meus irmãos, Daniel capítulo 3. O que isso tem a ver com a vida de Enoque? Sadraque, Mesaque, Abednego não estavam na igreja. Foram levados pelo Império Babilônico para servir em outra nação que eles não conheciam. A estar no meio de um povo que eles não conheciam, que não era o seu povo. Mas primeiro, como vocês ouviram na quinta-feira, eles tomaram a iniciativa de não se aculturar com aquele povo. Eles não estavam na igreja, mas eles continuavam sendo igreja. Eles continuavam compromissados com o Senhor. Eles andavam com Deus. Como é diferente quando a gente anda com Deus. Nabucodonosor levantou a estátua. A orquestra tocou. Todo mundo se baixou, menos aqueles que andavam com Deus. Eles foram um contraste no meio daquele povo. Ah, mas isso não os fez ser mais amados. Olha que risco. Eu fico imaginando a cabeça deles durante os dias que se preparava para aquela cerimônia. E aí a inferência minha, imagine você pensando ali, puxa vida, daqui a tantos dias, a gente vai estar lá, todo mundo vai ter que baixar, o que é que a gente vai fazer? E aí, Sadraque, o que é que tu vai fazer? Não sei, Mesaque. Abednego, dá uma ideia. Puxa vida, que tensão, olha só, a gente vai ser lançado na fornalha, não interessa a nossa posição. A não ser que a gente dê uma baixadinha, vai todo mundo baixar, a gente baixa ali, não quer dizer que a gente está adorando. Talvez alguns pensassem assim. Não aqueles que andavam com Deus. Andar com Deus implica tudo na nossa vida estar submetido ao Senhor. A minha reputação está submetida ao Senhor. A gente tem que se importar mais com a nossa fidelidade do que com a nossa reputação. Isso é andar com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego se importaram mais com a sua fidelidade em relação a Deus do que com a sua reputação. E por isso, quando tocaram os instrumentos, todos baixaram. Eles não. A ira do rei se acendeu, diz a palavra do Senhor. Nabucodonosor mandou chamar e mandou tirá-los da fornalha. E então Nabucodonosor perguntou, e se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Daniel 3, no verso 14... Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, a harpa, da lira, da gaita, olha, Nabucodonosor está dando outra chance. Quando ouvirem isso, prostrem-se e adorem a imagem que fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. A quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olha o que Nabucodonosor está dizendo, cheio de arrogância, como os deuses desse mundo, como os valores dessa geração perdida, dizendo, vocês aqui, estão dizendo que é de igreja, eu vou dar uma chance para vocês, vocês podem ir para a igreja no domingo, mas precisam servir a este mundo nos outros dias da semana. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego diz, não, olha, não tem segunda e terça, quarta, quinta, sexta sem Deus.
Sadraque, Mesaque e Abednego respondem ao rei, eu não sei qual dos três, mas alguém representando os três, ou fizeram em coro, não sei, a Bíblia não diz. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Olha que audácia, enfrentar o mundo dessa forma. Verso 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Que audácia! Quem é o Deus que poderá livrá-nos das nossas mãos? Ele diz, olha, se o nosso Deus quiser, Ele nos livra. E mesmo que Ele não nos livre, verso 18, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Não, não tem baixadinha. Não tem mínima concessão com os valores desse tempo. Nós não nos prostraremos diante dos deuses dessa geração. Esse é o compromisso de contraste que o Senhor espera de vocês com relação à sua adoração. Nós não agacharemos, não nos rebaixaremos, não nos conformaremos com este mundo. Mas uma vez que a nossa mente é renovada, a vontade do Senhor, seja ela qual for, é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagine o que pode ter acontecido. Imagine a cena, imagine o peso daquele momento, que, sabe, situação difícil, alguém, uma autoridade, um mundo irado contra o nosso compromisso com Deus, um mundo desejoso de nos humilhar, desejoso de nos fazer mal, por causa do nosso compromisso com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, diz o verso 26, que Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Altíssimo, venham para fora, venham cá. Verso 28 termina com Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e que suas casas sejam conduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso compromisso com Deus não é com qualquer Deus, é com um verdadeiro Deus. O nosso compromisso com Deus não é com os deuses dessa geração, não é nos deixando conformar, não é nos deixando parecer, ser agradáveis. É com Deus com o qual nós devemos aprender a andar. Ele deve moldar os nossos pensamentos, Ele deve moldar as nossas vidas e a nossa adoração. Esse é o contraste. Não se prostrem diante dos deuses desse mundo. Tem um compromisso real com o Senhor. Esse congresso, mais um ano, mais um congresso, mais uma oportunidade de ouvirmos o quanto Deus requer de nós, o quanto o Senhor nos tem dado do seu amor, da sua palavra, e o quanto precisamos aprender a andar com Ele. Contraste, resplandecer como luzeiros do mundo, isso implica em sermos diferentes, implica compromisso, que nós temos a responsabilidade de assumir. Meus irmãos, tem uma ilustração, clichê, antiga, não sei se vocês já ouviram, conhecem, que mostra, uma figurinha, mostra um homem em cima do muro, e de um lado do muro está os anjos chamando, desce para cá, vem para o lado certo do muro, vem andar com Deus.
E a pessoa lá em cima do muro olha para o outro lado, vê lá o diabo caladinho, olhando, feliz, sorrindo. E aí ele faz: diabo, você não vai me chamar não? Eu vou para lá, o pessoal está me chamando, os anjinhos estão me chamando. Aí o diabo faz: o muro é meu. O muro é do diabo. Ou você está com Cristo e é nova criatura, ou você não está com Cristo e é igual a todos os demais. Há um livro de John Bunyan chamado O Peregrino. Acho que vocês já ouviram falar, pelo menos quem é daqui da igreja, eu já citei, acho, alguma vez. Logo no começo do livro, o cristão está lá, andando, caminhando, seus amigos chegam, obstinado, flexível, começa a convencer o cristão: não vai não, cidade celestial não entra nessa furada não. O obstinado está lá, seguro de que ele está indo no caminho errado. Volta para a sala da destruição, cristão. Acharam a figurinha, foi no muro. Boa. Acha a figurinha de cristão agora? E aí o obstinado está lá: o cristão não vai não. Volta para a sala da destruição, não cede não. Aí o flexível faz: talvez seja bom, e se ele tiver certo, papapá. Aí o flexível vai com ele. Só que o flexível não é cristão. E quando eles caem então no pântano da dúvida, o flexível volta para a margem mais curta e retorna para a cidade da destruição. Cristão, mesmo lá se afogando com dificuldade, é ajudado por auxílio e segue para a cidade celestial. Meus irmãos, na história do peregrino, o cristão passa por situações difíceis em suas vidas. Eles entram na feira das vaidades, na cidade das vaidades, são presos, ele, fiel, seu amigo, são açoitados, têm a sua fé questionada, são levados a negar a sua fé, negar o andar com Deus, negar o seu compromisso com a cidade celestial, mas eles permanecem fiéis. Eles saem de lá, depois de fiel ser morto. Ele tem então um novo amigo chamado Esperança. Eles saem de lá e eles vão agora perdidos por vã confiança, cair no castelo do gigante desespero. Novamente são açoitados, novamente são torturados, chegam a desejar tirar a própria vida. E então há uma chave que os livra daquele lugar. E essa chave nós temos. Eu falei sobre isso ser aquilo que nos contrasta, que nos difere dessa geração. Essa chave é a promessa. Ele, com a chave da promessa, ele abre a prisão do castelo do gigante desespero. A esperança nos tira da prisão dos dias sombrios de nossa alma e nos conduz de volta no caminho da cidade celestial. A minha esperança hoje com vocês é que nós assumamos esse compromisso de tomar a chave da promessa de Deus em sua palavra, abrir a chave de qualquer prisão que esteja ainda nos acorrentando a esse mundo, que esteja ainda nos impedindo de ser crentes mais vigorosos, mais comprometidos, mais fiéis com o Senhor, capazes de andar com Deus todos os dias. Nos apeguemos à promessa, saiamos desse lugar e continuemos na direção da cidade celestial. Precisamos uns dos outros para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero convidá-los a fechar os seus olhos nesse momento. E nessa oração, que nós possamos assumir um compromisso com o Senhor. Não como um flexível, que se molda a todo tipo de pensamento, mas como alguém que anda com Deus. Não como alguém que vive de acordo em agradar a um e ao outro, mas alguém que vive de acordo em agradar a Deus, mesmo que isso desagrade ao rei Nabucodonosor, mesmo que isso desagrade aos deuses dessa geração. Que nosso compromisso seja com o Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, a Tua poderosa palavra. Ó Deus,
O nosso coração é tão impreciso, inconsistente tantas vezes, Pai. Mas Tu nos ama apesar das nossas inconsistências. O Senhor nos firma os passos. Queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, com o coração quebrantado, com o coração constrangido, contrito, apertado diante do Senhor, para dizer que queremos andar com o Senhor, apesar de nós. Apesar de tantos sonhos que nós não tínhamos colocado diante do Senhor. Apesar de tantos desejos que nós não tínhamos submetidos ao Senhor. Apesar de tanto medo, tanta desilusão, depressão, escuridão na alma, nós teremos, Senhor, que o Teu amor dissipe essas coisas nos nossos corações e que assumamos um compromisso genuíno de vivermos como aquilo que somos no Senhor. Que o Senhor possa fazer resplandecer em nossas vidas o Teu amor, de maneira que possamos dizer, passando o que passarmos, somos do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Senhor, recebe a nossa vida toda, inteira. Queremos andar contigo. Em nome de Jesus. Amém.